poeta português Camões tem uma frase muito conhecida, muito falada, também muito bonita: o amor é fogo que arde sem se ver. Que beleza nestas palavras de Camões. Mas nós cristãos também falamos do amor e construímos esta frase de um modo semelhante, talvez com alguma diferença. Nós professamos: o amor é um fogo que queima no silêncio da nossa alma, do nosso coração, no silêncio da nossa oração, e queima sem se ver também. As maiores obras de Deus acontecem no silêncio, às vezes acontecem na noite da nossa vida, quando tudo parece estar tarde, e nós devemos falar para o Senhor: fica conosco, já é tarde. O pecado parece tirar a vida da graça, o medo parece tirar a nossa segurança, a doença parece tirar a nossa saúde, a nossa vida. Fica conosco, Senhor. E é por isso que nós dizemos: o amor é um fogo que queima no silêncio do nosso coração, sem se ver. A palavra de Jesus queima a nossa vida na nossa consciência, quando nós fazemos o mal e ela nos acusa, quando nós fazemos o bem e sabemos que ali está a vontade de Deus. Por meio da nossa consciência, Deus continua nos instruindo, nos mostrando o caminho de vida. É ali, na nossa consciência, no mais íntimo do nosso coração, que cai a palavra de Deus como uma brasa e nos queima em dois sentidos. Aquece o nosso coração com a caridade, com o fogo do amor que nos impulsiona ao serviço, mas também nos purifica. Purifica os nossos sentimentos, as nossas inclinações, mostra aquilo que devemos corrigir em nossa vida. Jesus mesmo disse no Evangelho que Ele veio para trazer o fogo ao mundo. E o fogo é a sua palavra. O fogo é o seu mandamento do amor, tão difícil de ser vivido. É tão difícil amar a Deus sobre todas as coisas, mas a nossa salvação consiste justamente nisso. É tão difícil amar ao próximo como a nós mesmos, mas a nossa salvação também consiste nisso. Jesus nunca nos pediu coisas fáceis, mas Ele nos queima por dentro, para que nós saibamos viver a sua palavra nas pequenas e nas grandes coisas. É com base na palavra de Jesus que um dia nós seremos queimados no juízo, quando nós aparecermos diante dEle com tudo aquilo que fizemos. Quando nus diante do Senhor tivermos apenas as nossas mãos, e teremos o amor ou teremos as mãos vazias diante do juiz? É diante de sua palavra que seremos julgados, purificados, queimados, aquecidos por seu fogo. Então o juízo é estar diante de Cristo. Todas as vezes, nos nossos desenhos, pinturas, nas obras clássicas, que se retratou o purgatório ou o dia do juízo, apareciam muitas labaredas de fogo. Sempre há fogo no juízo, no purgatório, há fogo no inferno. Essa é a nossa representação do juízo de Deus. É o olhar de Cristo que nos queima. É a sua palavra que nos queima. Então nós também, assim como os discípulos de Emaús, somos convidados a queimar pelo amor, não pela dor. Mas se não queimarmos pelo amor, um dia Jesus cobrará os nossos atos. Jesus cobrará as nossas irresponsabilidades. Cobrará a nossa vida, o que fizemos com ela. O Papa Bento XVI fala de um modo belíssimo sobre o juízo de Deus, sobre este fogo que nos queima, o fogo da sua palavra, o fogo do seu amor. Diz o Papa: é o encontro com Cristo que, queimando-nos, nos transforma e liberta. Diante do seu olhar, funde-se toda a falsidade, derrete-se toda a falsidade. O seu olhar, o toque do seu coração, cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. Então a palavra de Jesus dói em nós. Não é fácil ser cristão católico. Não é fácil viver os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja. Não é fácil. Jesus nunca propôs um caminho fácil. Não é fácil seguir Jesus na doença. Não é fácil tomar a nossa cruz e seguir Jesus na sua via sacra, que é também a nossa via sacra. Mas Jesus nos mostra que é por meio da dor que somos purificados.
É por meio do amor concretamente vivido, a doação de vida, o desgaste diário de um pai e de uma mãe em relação aos seus filhos. É ali que acontece a salvação. É diante da dor de um filho que cuida de seu pai já na velhice, que vê o apagar de seu pai e sua mãe, é ali que a salvação acontece. É por meio da dor de um profissional da saúde que se sente impotente diante de tantas doenças, de tantos males, mas continua firme no seu propósito, na sua missão de cuidar. É ali que acontece o sacrifício e a salvação. É quando nós achamos que o caminho da igreja é árduo demais, mas continuamos perseverantes, rezamos, dobramos o nosso joelho pela conversão do mundo. É ali que acontece a salvação, pelo amor e pela dor. Então o olhar de Jesus é este fogo que funde em nós as nossas falsidades, as nossas máscaras e os nossos pecados. O encontro com a sua palavra queima, dói, faz arder o nosso coração, mas também nos desmascara de tudo aquilo que não é a verdade. Nos liberta de nossas mágoas, nos liberta de nosso egoísmo, da nossa insensibilidade em relação àqueles que sofrem. Se nós não deixarmos que a palavra nos queime neste mundo, que ela queime o nosso coração, que mude as nossas atitudes neste mundo, certamente ela nos queimará no mundo futuro. Está nas nossas mãos decidirmos o que nós fazemos com a nossa vida. Como nós damos ouvido à palavra de Deus? Como Ele está queimando o nosso coração? O que Ele pede que deixemos de nossos hábitos? Será que temos, de fato, levado a sério os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da igreja? Temos nos comprometido com a nossa salvação? Temos falado mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo? Como nós nos comprometemos com a nossa salvação? Se a palavra de Deus não nos queimar neste mundo, certamente ela nos queimará no mundo futuro.